Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vocês já pensaram em fazer uma cirurgia sem anestesia? Hoje é difícil de pensar, né? Principalmente porque os médicos usam os compostos pertencentes à classe dos haletos orgânicos para anestesia via inalatória. Entretanto, o uso de substâncias como anestésicos, né, para fazer algum procedimento médico, isso começou há muito tempo atrás, principalmente com o etanol, o álcool etílico, e só que esse álcool etílico, muitas vezes, ele não era potente o suficiente para fazer o procedimento, porque, né, em geral, esses procedimentos demoram algumas horas. Somente no século XVII é que Humphrey Davy começou a usar o gás hilariante, o gás NO2, para uso anestésico. Entretanto, esse anestésico ele não era tão potente. Somente no século XVIII é que se encontrou uma substância chamada de éter etílico, que era mais potente e começou-se o seu uso nos Estados Unidos. Na aula de hoje nós estudaremos os éteres e até o final da aula a gente vai falar sobre o éter etílico. Vamos lá? Os éteres, então, como conceito dessa classe de compostos orgânicos, é toda aquela substância orgânica que apresenta como o heteroátomo o átomo de oxigênio, ou seja, toda substância que tenha como heteroátomo o átomo de oxigênio pertence à classe dos éteres. Qual é então o seu grupo funcional? Eu vou ter então o oxigênio entre duas cadeias carbônicas. Essas cadeias carbônicas, elas podem ser iguais ou elas podem ser diferentes, não há problema nenhum. Opa, minha só apenas, né? O importante é que eu tenha um heteroátomo e que esse heteroátomo seja o oxigênio. Como é que eu vou dar nome, então, para os éteres? A nova nomenclatura da IUPAC diz o seguinte, que para eu dar nome para eles, nomenclatura, eu vou precisar do prefixo para número de carbonos, daquela cadeia que for mais simples ou daquela cadeia que for menor, né? Uma vez que eu tenho duas cadeias carbônicas ligadas ao oxigênio, mais oxi, né? Dá até para entender por quê. Oxi vem de oxigênio, mais toda a nomenclatura que eu vou chamar aqui de hidrocarbonetos, para a cadeia mais complexa. Então, aqui eu vou precisar de número de carbonos, o tipo de ligação química e mais a letrinha O para simbolizar que eu tenho um hidrocarboneto. É como se eu tampasse uma parte da cadeia e o nome dessa cadeia vai ser aquele hidrocarboneto com o sufixo O. Parece um pouco difícil, mas não é. Vamos então a alguns exemplos? Exemplo 1, eu tenho CH3OCH3. Qual deve ser então o nome desse éter? Eu vou dividir, é como se eu dividisse essa cadeia. Aqui eu vou ter prefixo para um carbono, MET, óxido oxigênio, mais o nome desse hidrocarboneto, MET, só tem um carbono, AN, né, porque vai ter ligações simples e O. Então, esse é o metano. Vamos a mais um exemplo? Deixa eu colocar ele aqui embaixo, porque senão não vai caber. Esse exemplo aqui. Vamos pensar? Qual será então a nomenclatura daquele éter? Qual deve ser a cadeia mais simples, né?
Essa aqui tem somente 2 carbonos. Então, vai ser prefixo para 2 carbonos, et, óxido de oxigênio. Ó, separei a minha cadeia. Vou tampá-la. E o nome desse hidrocarboneto, que é 3 carbonos prop, ligação simples entre eles, AN e O de hidrocarboneto. Propano. Logo, a nomenclatura dos éteres é bem tranquila, tá bom? Vamos então para mais uma parte. Deixa eu só apagar meu quadro. Os éteres ainda têm uma nomenclatura usual, que é uma nomenclatura um pouco mais antiga, muito comum nos éteres. Inclusive, quando eu iniciei essa aula, eu disse que a gente chamava o éter etílico, né, bem diferente dessa nomenclatura atual que nós temos. Então, na nomenclatura antiga, como eu dava nome para os éteres? Eu tinha a palavra éter, depois eu colocava o nome daqueles substituintes ou daquelas ramificações que estavam ligadas ao oxigênio com o sufixo ico. Então, se eu tivesse CH3O, CH2, CH3, o nome desse éter seria éter. Continuo com a menor cadeia, depois a maior cadeia. Então, esse daqui seria o éter metílico, etílico. Essa era a nomenclatura antiga para os éteres. Além disso, éter de cadeia fechada existe, tá? Então, os éteres de cadeia fechada eles são chamados de epóxido. Então, eu tenho, por exemplo, O, CH2, CH2. Fecha a minha cadeia. Ó, oxigênio também é um heteroátomo porque está entre carbonos. Esse daqui, então, vai ser o epóxi-etano. Tá? Porque os éteres de cadeia fechada são chamados de epóxidos. Mas, professora, até agora você não falou qual é a fórmula estrutural do éter etílico, aquele mesmo que era usado como anestésico. O éter etílico, essa é a nomenclatura antiga, né? Éter etílico, eu vou ter, então, 2 carbonos, mais 2 carbonos. O que eu também poderia chamar de éter dietílico, porque eu tenho 2 substituintes iguais ligados ao átomo de oxigênio. Qual deve ser, então, a nomenclatura? Deixa eu só colocar aqui esse nome, né? Éter dietílico. Pela nomenclatura antiga, tá? Porque eu tenho 2 substituintes iguais. Qual deve ser, então, a nomenclatura atual, segundo a IUPAC, para esse éter? Ó, vou separar a minha cadeia, né? Tanto faz, porque as 2 partes são iguais. Então, vai ser et, oxi, tampo, o nome desse hidrocarboneto. Então, esse ali é o etoxietano. Até a próxima, pessoal!